nenhuma narrativa, nenhum fato que colida com a narrativa dominante pode vir à tona. O senador do PT, Humberto Costa, comemorou o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta falsificação do cartão de vacina. Além disso, ele afirmou que ele e outros senadores se encontraram com o novo procurador da República para reviver o relatório da CPMI, que pede o indiciamento de Bolsonaro. No entanto, o senador Marcos Rogério e outros parlamentares não deixaram isso passar despercebido e destruíram a narrativa do senador do PT. Assista o vídeo. Um grupo de senadores que fizeram parte da CPI, que avaliou e apurou o gerenciamento que o governo anterior deu ao enfrentamento à Covid-19 em uma CPI. Estivemos lá com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E recomendava o indiciamento do presidente da República, à época, por 10 crimes durante a pandemia, entre eles crimes contra a humanidade, e indiciou ainda 65 pessoas responsáveis por aquela tragédia que provocou mais de 700 mil mortes. Crimes tão ou muito mais graves do que a falsificação de uma carteira de vacina, pela qual a Polícia Federal indiciou agora recentemente o ex-presidente da República. Aquele processo da falsificação de uma carteira de vacinação tem vínculos diretos com a própria tentativa de golpe que aconteceu em 8 de janeiro. Eu agora há pouco, ouvindo aqui alguns pronunciamentos, colegas que vieram à tribuna para falar do indiciamento do presidente Bolsonaro. Estão comemorando aqui o fato do presidente Bolsonaro ter sido indiciado em razão de um cartão de vacina, senador Girão. Eu esperava ouvir de alguém do Partido dos Trabalhadores a comemoração pelo fato do Brasil estar avançando no combate ao crime organizado, à violência. Não, mas isso eles não podem comemorar, porque o Brasil só piorou. Eu gostaria de ouvi-los aqui comemorando a melhoria da vida das pessoas no aspecto econômico, do poder de compras, mas também não podem comemorar isso porque o preço da cesta básica subiu, a inflação está comendo o poder de compra dos brasileiros. Eu gostaria de ouvi-los aqui falando que a infraestrutura do país melhorou, mas também não podem comemorar isso porque não melhorou. Nem a popularidade do presidente eles podem comemorar, porque está derretendo, feito gelo, está acabando. E por qual razão? Porque Lula não governa o Brasil. Lula está mais preocupado com a agenda internacional. É um presidente viajante. E de vez em quando viaja também na maionese. E agora tentam comemorar o fato do Bolsonaro ter sido indiciado por causa de um cartão de vacina. Agora vejam, senhores, existe neste país algum brasileiro que desconhece a afirmação do presidente Bolsonaro sobre a vacina, se ele tomou ou não tomou? Algum brasileiro tem dúvida sobre a posição do presidente Bolsonaro? Ele já disse aos 4 cantos do Brasil e do mundo: eu não tomei a vacina. Não tomou a vacina. Mas alguém vem aqui e diz: não, mas ele foi indiciado por causa do cartão de vacina, que alguém fraudou, e que ele teria dito que teria sido por orientação do presidente. O presidente não precisava do cartão de vacina para entrar em nenhum país do mundo. A filha dele não precisava do cartão de vacina para entrar em nenhum país do mundo. Mas agora estão comemorando o fato do presidente ter sido indiciado pelo cartão de vacina. E o pior, agora eu estou vendo uma ilação dizendo o seguinte: olha a última manchete. Falsificação de cartão de vacina pode ter ligação com o 8 de janeiro. Senador Zequinha, tem alguém que tem uma capacidade extraordinária de raciocinar e construir narrativas
como se o povo brasileiro fosse um povo tapado, bobo, atrasado, retardado. Olha, é difícil a gente ouvir tanta baboseira sobre um fato dessa... Aliás, existem pessoas que estão presas há muito tempo, em razão disso. Porque, embora tenha ganhado a liberdade dentro de uma condição, né, fica lá semi-preso, né? Ficou preso, aí ó, agora você vai ficar, mas com liberdade parcial. Então, a narrativa, o Brasil sim passou por um golpe, está passando por um golpe, é o golpe da narrativa. Nós que estivemos naquela CPI da pandemia, nós presenciamos isso lá, senador Girão. Narrativa, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, narrativas, não importam os fatos, o que importa é a versão que se dá a eles. Narrativa. Ontem, tentaram ir na PGR para requentar narrativas, para tentar construir acusações novamente contra o presidente Bolsonaro. O governo Lula assumiu e parece que Lula, todo dia, ao invés de pensar no Brasil, ao invés de pensar nos problemas do Brasil, ele toda noite, quando vai para casa, ao invés de dormir pensando no que fazer pelo Brasil, ele sonha com Bolsonaro. Deve estar tendo noites ruins, porque todo dia, quando amanhece, ao invés de pensar e dizer como enfrentar o problema da violência no Brasil, senador Messias, não, o que falar para poder atacar. E a última fala de Lula sobre Bolsonaro, na verdade, é uma defesa de Bolsonaro. Porque todos nós estamos dizendo há muito tempo que nunca houve tentativa de golpe, que nunca houve plano de golpe, que nunca houve nada disso. Aí Lula vai e diz que o golpe não aconteceu porque Bolsonaro foi um covardão. É Lula dizendo, olha, não teve golpe, não teve tentativa de golpe porque o Bolsonaro é um covardão. Ele não teve coragem de... Vem cá, aí os aliados, os próximos, deveriam conversar um pouco entre si. Afinal, teve tentativa de golpe ou não teve tentativa de golpe? Porque tem gente presa. Porque tem brasileiro preso, tem brasileiro trabalhador. E eu vou fazer aqui de novo uma ressalva. Eu nunca defendi os atos de invasão dos prédios públicos. Na CPI nós os enfrentamos. Houve erro, houve crime. Agora, daí a dizer, a afirmar que houve uma tentativa de golpe, o próprio Lula agora vem, não houve tentativa de golpe. Um ministro do Supremo Tribunal Federal vai dar entrevista em Portugal e diz, não houve tentativa de golpe, mas brasileiros estão sendo condenados à acusação de tentativa de golpe. O senhor me concede uma parte? Senador, a mim, eu vou Sua Excelência. atrasar o seu discurso em muito pouco. Eu não posso deixar de me solidarizar com o meu parceiro de CPMI, que comigo comungou as informações que nós recebemos. Às 6h30, aliás, dia 6 de janeiro, às 19h40, 48 agências do SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, foram notificadas. Vai haver invasão do Congresso Nacional. 6 de janeiro. Às 8h30 da manhã, o então diretor-geral da ABIN disse, compartilhou a seguinte frase com o então ministro Gonçalves Dias, do GSI, vamos ter problemas. E sequer a Força Nacional foi utilizada. Para concluir, o ministro Alexandre Moraes, que foi secretário de Estado em São Paulo, disse, com 100 soldados do choque, eu não deixava acontecer aquilo. Então, considerar que isso é um golpe de Estado passa das raias do fanatismo para a ironia. Agradeço, Vossa Excelência, senador Girão. Rapidamente uma parte, o senhor foi muito preciso, nada é por acaso, a gente percebe as narrativas se destroem entre eles mesmos, do governo Lula, porque só olham por retrovisor. Não tem nada para mostrar no presente e nada para mostrar no futuro, e fica olhando para o retrovisor. O que eu acho impressionante é porque eles precisam se decidir. Se o governo passado foi responsável por 700 mil mortes, como foi falado há pouco tempo dessa tribuna,
Ou foram 140 que diz que o Instituto do Internacional diz que medidas que o presidente poderia ter tomado iria poupar 140 mil mortes, se eu não me engano. Ou eles se decidem, ou é 700 mil ou é 140. Pô, brincadeira. É uma incoerência em cima da outra, né? Fala de superfaturamento de vacina, que ficou lá mostrado que não saiu R$1 na CPI, a gente estava lá juntos, e não teve R$1 que saiu. Então, poxa, vamos arrumar o que fazer, vamos ajudar o Brasil, vamos olhar para frente. Mas esse tipo de coisa é brincar com o brasileiro, brincar com o cidadão de bem. Senador Girão, quem adere a essa teoria de conspiração, essa linha da construção de narrativas como se fossem fatos, não tem compromisso com a verdade. A verdade passa a ser aquilo que eles acreditam, sabe? Tem uma mentira muitas vezes repetidas, ela para eles passa a ser verdade. Tem um escritor famoso que falou sobre isso uma vez, não sei se foi Foucault, Michel Foucault ou outro. Então, assim, eles adotaram as narrativas como fatos para reescreverem a história do Brasil. Não tem compromisso com a verdade. Agora veja, eu repito, o ministro da Defesa disse: não houve tentativa de golpe. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, em entrevista internacional, disse: não houve tentativa de golpe. Lula agora vem e diz: não houve tentativa de golpe, o presidente foi um covardão, não deu. Então, eles têm que se entender entre si, se houve tentativa de golpe ou se não houve. Nenhuma narrativa, nenhum fato que colida com a narrativa dominante pode vir à tona. Ninguém sabia que ia haver invasão do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. Mas isso correu por 48 agências do Sisbin no dia 6 de janeiro às 19 horas. Não, isto não é verdade. Isto é um fato que nós não queremos trazer a lume, porque isso destrói a narrativa. E a narrativa dominante é soberana. Que alguém, em nome da verdade, e aí que é o perigo, proíba qualquer versão contrária à sua verdade. É aí que começa, senador Plínio Valério, é aí que começa, senador Eduardo Girão, o perigo da novela do A Verdade é a Minha. É curioso como o senador petista, que possui um apelido nada favorável nas planilhas da Aldebrecht, não se cansa de ser contestado por seus colegas no Senado Federal. E, por fim, Mauro Cid falou que não queriam ouvir e foi preso após depor sobre críticas que fez a Moraes e à Polícia Federal. Veja o que diz Marcel Van Hatten. Pelo que a gente está vendo aí nas notícias, Alexandre de Moraes, o ministro do STF, não gostou de ver verdades sendo expostas por Mauro Cid e confirmou aquilo que Mauro Cid disse. Ele é a lei, ele é a Constituição, é ele que manda e desmanda. Nós temos no Brasil um governo de um homem e não das leis. E por isso, por ser ele a lei, mandou de volta Mauro Cid agora para a cadeia. Todos que estão acompanhando sabem que os ministros que lá estão, inclusive os omissos, estão contribuindo para a ruptura do Estado de Direito do Brasil e para a perseguição de pessoas que, se tiverem qualquer tipo de crime cometido, não estão sendo submetidas ao devido processo legal. Aliás, não estão sequer tendo a garantia do foro normal, estão sendo julgadas já por aqueles que se dizem, além de investigadores, são acusadores e também vítimas supostas. É um absurdo o que estamos vivendo no Brasil. A notícia é essa. Mauro Cid foi preso novamente, segundo se tem informações até o momento, por supostamente obstruir a justiça com os áudios que foram revelados, mas a verdade é aquilo que eu tenho denunciado há muito tempo e continuo falando, sem o menor medo de estar equivocado. O Supremo Tribunal Federal
está tomando decisões ilegais, Alexandre de Moraes está exercendo um poder como ditador e o Senado nada faz. O Senado da República, que é o foro em que deveria ser tratado o impeachment de ministros que descumprem a lei, que cometem crimes, que não fazem aquilo que a Constituição diz, o Senado continua omisso. O senador Rodrigo Pacheco e os demais senadores que não tratam desse tema não estão respeitando a Constituição brasileira. É hora de a gente acordar para essa realidade, acordar aqueles que ainda não despertaram. Vamos precisar renovar de verdade o Senado, mas enquanto isso, é preciso também que na Câmara dos Deputados seja instalada a CPI do abuso de autoridade que propus. Nós vamos agora voltar a carga para que essa CPI seja instalada, que ela tenha o início das suas atividades e que este drama que nós vivemos hoje no Brasil, essa ditadura que se está consolidando no país, não continue. E aqueles que estão sendo presos ilegalmente, inconstitucionalmente, sem respeito ao devido processo, sejam não apenas soltos, mas também os danos reparados. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil e podem contar comigo sempre para continuar fazendo pelo menos aquilo que eu posso fazer nesse momento, pelo menos até agora tenho conseguido fazer, ainda não me calaram, que é denunciar tudo isso e falar da minha absoluta revolta e do meu trabalho junto a colegas para que saiam da inércia deputados e senadores e façam também alguma coisa. Bom, se você deseja ficar por dentro das novidades, revelações e discussões envolventes, não perca a oportunidade de se inscrever no canal. Junte-se à nossa comunidade e mergulhe em conteúdos fascinantes, surpreendentes e envolventes. Inscreva-se agora mesmo e não perca nenhum episódio repleto de informações impactantes e debates acalorados.